Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, saúde também após a sua eleição e queria começar por saudá-lo de uma forma muito particular. Sr. Primeiro-Ministro tem razão. Este já não é o maior governo da história. É o segundo maior. É o segundo maior a seguir alguém que se chamava António Costa e que teve o governo maior da história de Portugal. Há, porém, um dado curioso sobre este governo. É que tem os mesmos governantes que teve José Sócrates no último governo. E isso talvez seja um exemplo do que venhamos a ter aqui neste governo. Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Presidente, eu não podia começar esta intervenção sem falar do seu governo, porque isto é sobre o programa de governo. E o Sr. Ministro Adão Silva, que está aqui calado, deste lado esquerdo, um pouco acanhado, na verdade, é o ministro que escreveu a moção de José Sócrates em 2009. E o senhor trouxe-o aqui para o seu governo, para mostrar ao país como José Sócrates nos levou a bom porto. É também o ministro que concordou com o saneamento de jornalistas. E é também o ministro que estava a ganhar 4.500 euros para preparar o 25 de Abril daqui a 3 ou 4 anos, quando há pensionistas a receber 600 euros por mês. É este senhor ministro que aqui está. Mas, para além de ser o governo dos seus sucessores, ou possíveis sucessores, eu vejo que um já foi remetido ali para o fundo da bancada, quase perto dos jornalistas, há outros que andam mais por aqui. E, Sr. Primeiro-Ministro, para além de uma Ministra da Defesa, que em período de guerra é estranho não ter nenhuma experiência política nem militar, quando estamos em guerra, e não sei se o Primeiro-Ministro sabe, estamos em guerra. Temos um Ministro das Finanças que eu acho, com toda a honestidade, que nem o Sr. Ministro acredita que está aqui hoje, sentado à frente deste Parlamento. Eu acho que nem o Sr. Ministro acredita que está aqui hoje. É que ao Sr. Primeiro-Ministro, eu penosamente tive que assistir, de facto, à conferência do Dr. Fernando Medina, em Bruxelas, dizer que agora tem um grande desafio, reduzir a dívida pública. Mas digam-me lá se este é ou não o Presidente da Câmara de Lisboa, que deixou 676 milhões de dívida na Câmara de Lisboa. Como é que vai reduzir qualquer dívida em Portugal? É impossível. Mas é curioso, Sr. Primeiro-Ministro, tenha feito escolhas tão acertadas, e eu compreendo. Às vezes mais vale escolher por baixo do que por cima. E aqui a escolha foi curiosa. Estamos em guerra e o Sr. Primeiro-Ministro acha que a Rússia se portou muito mal, e nós também. E quem é que vai escolher para ser o Ministro das Finanças? O homem que deu os dados à Embaixada Russa sobre os ativistas que estavam a proteger. Se isto não é uma vergonha, eu não sei que governo é este que está aqui hoje à nossa frente. Por isso, eu não sei, Sr. Presidente, se o Presidente Zelensky, eu espero mesmo que sim, venha aqui fazer a sessão. Eu acho que talvez pudesse começar assim, com um puxão de orelhas, aqui ao Ministro das Finanças, por ter dado dados de ativistas contra a Rússia aqui na Câmara de Lisboa. Podíamos começar assim a primeira sessão do Parlamento. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, este programa de governo que o traz aqui é muito curioso. É um programa de governo, como diz, que se baseia no programa eleitoral. Mas eu tenho uma novidade para si. Eu não sei se vamos à segunda volta ou à terceira. Quando quiser, estamos prontos e vamos a ela. Não sei se vamos à segunda... Sim, vocês depois vão reduzir um bocado mais. Não sei se vamos à segunda ou à terceira volta. Mas há uma coisa que sei, Sr. Primeiro-Ministro. É que já passaram as eleições. E o que os portugueses esperavam de si era um programa de governação. Ora, eu pergunto-lhe, desconhece que há uma guerra no leste da Europa? Desconhece que os bens alimentares aumentaram ou estão a aumentar 30% e que há muitos portugueses que nos estão a ver que têm que escolher entre pôr comida na mesa ou ter um pouco de dinheiro para si próprios? Desconhece que hoje quem vem de Sintra para Lisboa, ou de Almada para Lisboa, ou de Gaia para o Porto, paga uma fortuna em combustíveis? Desconhece o que está a acontecer em Portugal neste momento em matéria de preços gerais de bens de consumo? O Sr. Ministro não desconhece, não sabe o que é que há de fazer, e por isso é que isto não é um programa de governo. Isto é o seu programa eleitoral, é a sua propaganda para encher os portugueses em casa, porque não sabe o que é que há de fazer em relação a esta matéria. Mas, para além disso, é um programa, e desculpe dizê-lo, olhos nos olhos, mentiroso. Não o Sr. Primeiro-Ministro, mas o programa. Porque diz, Sr. Primeiro-Ministro, e cito, que fizeram progressos assinaláveis nos médicos de família e que houve aumento dos médicos de família. Isto, para quem nos está a ver, parece a piada do século. Sr. Primeiro-Ministro, desde 2016 há mais 63,5% de utentes sem médico de família. E quem nos está a ver sabe bem o que é que estamos a dizer. De Bragança ao Algarve, dos Açores
à Madeira, em todo o território nacional as pessoas sabem o que é ir a um centro de saúde e não ter consultas, sabem o que é querer um médico de família e não ter, sabem o que é a sua promessa de um enfermeiro de família que nunca se chegou a concretizar. E por isso o Governo vir a esta Câmara dizer que houve progressos em matéria de médico de família, se não fosse para rir, era uma tragédia, que é o que é do Governo Socialista. Mas já agora, Sr. Primeiro-Ministro, talvez hoje fosse o momento, em vez de querer segundas voltas e terceiras voltas, talvez de pedir desculpa aos portugueses. Pedir desculpa pelos milhões de cirurgias e operações que não foram feitas em 2020 e 2021. Foi o Covid, foi a crise, agora é a guerra. Há sempre uma desculpa qualquer. Mas eu vou-lhe dar um número que devia estar no seu programa de governo. 500 mil de consultas ficaram por fazer em 2021. 500 mil. 500 mil de compatriotas nossos. Quiseram tratar-se de doenças graves e não tiveram os cuidados de saúde que mereciam. Isto no país que mais impostos paga na União Europeia em termos indiretos. Isto no país que todos os dias é roubado nas bombas de gasolina. Não tem um médico de família nem uma consulta para que possam dar. E estamos aqui a brincar com segundas voltas e terceiras voltas, quando quem nos está a ver em casa quer é soluções para os seus problemas. Senhor Primeiro-Ministro, isto foi o que disse a imprensa internacional sobre a nomeação do seu Ministro das Finanças. Está aqui. E peço-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, que olhe para esta folha para veja como deixou Portugal lá fora. A nomeação do seu Ministro das Finanças, notícia no mundo inteiro. Mas para o Primeiro-Ministro que diz que não tem margem para aumentar os combustíveis, que depende da União Europeia, mesmo depois da Polónia já ter baixado o IVA, em alguns casos para 0%, Sr. Primeiro-Ministro, até alguma da imprensa que o costuma citar está aqui a dizer que tem uma margem para descer e muito grande os combustíveis. Sabe porquê é que não quer? Porque quer continuar a receber dinheiro para financiar o Orçamento do Estado e quem nos está a ver sabe bem para quê? Para continuar a financiar os que não querem fazer absolutamente nada e continuam a viver à custa de quem trabalha em Portugal. É para isso que quer continuar a ficar com o dinheiro dos combustíveis dos portugueses. Não há dúvida sobre isso que quer. Mas já agora, Sr. Primeiro-Ministro, gostava também de lhe questionar sobre algo que disse aqui hoje. Disse sobre o Ministro que estava muito orgulhoso por ter retirado da pobreza vários cidadãos nossos. Lembra-se certamente do nosso debate de campanha eleitoral, em que eu lhe disse, e pode confirmar com os vários assessores que tem, que 400 mil portugueses foram remetidos para a pobreza no último ano. 400 mil, Sr. Primeiro-Ministro. Saíram da classe média para a pobreza. Vir aqui dizer... podem levantar com a cabeça, é os números. Vir aqui dizer a esta Câmara que está a reduzir a pobreza, eu não sei o que é que os portugueses em casa pensarão. É que o Sr. Primeiro-Ministro pode lhe dar os números que quiserem. Eles sentem no bolso aquilo que é a realidade do dia-a-dia. E a verdade, Sr. Primeiro-Ministro, é que são mais 400 mil pobres em Portugal. Sr. Primeiro-Ministro, este é o programa de governo que ignora que o mundo mudou no dia 24 de fevereiro. E eu percebo. O Partido Socialista ainda não percebeu muito bem em que é que o mundo mudou. E por isso, entre ir para a Europa ou não ir daqui a 2 anos, entre o Sr. Presidente da República que não quer que vá, e o Sr. Primeiro-Ministro que talvez quer ir, mas talvez agora não possa, e tem uma Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares que disse que não vai, e eu percebo que o Sr. Ministro se sinta um pouco indeciso entre a Sra. Ministra e o Presidente da República, e eu percebo que isto esteja um pouco difícil de decidir se vai ou não vai para a Europa. A verdade é que este programa ignora a inflação. E o Sr. Primeiro-Ministro, inteligentemente, veio aqui hoje falar de inflação, porque sabe o que qualquer reputado especialista já percebeu, é que este programa diz zero sobre inflação, quando o país e a Europa estão a viver a maior crise de inflação dos últimos anos. E por isso é que veio aqui falar de inflação. Sr. Deputado, já ultrapassou 8 minutos, peço que conclua, se faz favor. Vou concluir, Sr. Presidente. Por isso é que veio aqui falar sobre inflação e não por qualquer outro motivo. Mas olha, Sr. Primeiro-Ministro, eu vou terminar esta primeira intervenção pedindo-lhe encarecidamente que olhe para os polícias, que olhe para os professores, que olhe para os enfermeiros, que olhe para os empresários, que olhe para aqueles que nos últimos anos passaram o que nunca tinham passado na vida, que olhe para esses que verdadeiramente sustentam e continuam a sustentar este país. E que quando tiver que fazer a escolha entre continuar a engordar a máquina do Estado, continuar a aumentar clientelas políticas e dar um bocadinho a quem trabalhou a vida toda e sustenta este Estado, eu peço-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, que escolha o lado bom, o lado dos que trabalham, o lado dos que sustentam este país, que nos estão a ver e pedem que faça alguma coisa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.